Olá amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola. Hoje segunda-feira, né? Agitada, final de semana então, hein? Mais agitado ainda. Vamos começar aqui o nosso programa falando do Flamengo, né? Que venceu o Mirassol aí por 2-1. Vamos lá, a coletiva, né? Lá do Felipe Luiz, que tá animadão, hein? Boa noite, 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Ok, boa. Primeiro, Mirassol, um time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que tem muito mais para aproveitar com o YouTube Music Premium. Ouça música sem anúncios e descubra novos podcasts, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu, como treinador, esperava não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo, e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, então... E eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E obviamente nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha, e com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro. E para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter ainda falta. Hoje, amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, dois clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar. Você comentou lá no Ceará depois do empate. Só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou. É verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo. O Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Professor, boa noite.
Queria saber de você a respeito desse jogo contra o Flamengo, né? Eu ouviria de alguns colegas da imprensa que time bem treinado, que time redondo e que não desiste, né? Mesmo estando com 2 gols aí, 2-0 para o Flamengo, o time foi para cima e tentou buscar o resultado. E se me permite uma segunda, você que é praticamente um patrimônio do clube, queria que você expressasse ao nosso torcedor o que foi para você estar aqui no Maracanã, nesse jogo histórico, né? Pela primeira vez o Mirassol enfrenta o Flamengo no Maracanã e você e Ivan Baitello na direção desse time. Primeiro, boa noite, né? Sobre o jogo, nós sabíamos da dificuldade, né? Sabemos que qualquer equipe enfrentar o Flamengo no Maracanã, no atual estágio que o Flamengo se encontra hoje, é difícil, é complicado. Então eu era sabedor dessa dificuldade, mas sabíamos que o Mirassol, desde quando se iniciou a competição, na estreia em Minas contra o Cruzeiro, na primeira rodada, nós sabíamos que para a gente ter sucesso, para a gente ter resultado e ter consistência na competição, nós teríamos que ser, acima de tudo, corajosos, né? Independente de onde você jogar, você tem o Mirassol já vem com o seu DNA já faz alguns anos, né? Não é de hoje, e o Rafa veio para chancelar mais isso ainda, né? Na capacidade técnica dele de treinamentos e de sabedoria. E isso faz com que a gente, independente de onde joga, em Mirassol ou fora, a gente tenta ter o mesmo padrão, a mesma intensidade, a mesma postura e buscar sempre o resultado, independente do que venha acontecer dentro. Sobre dirigir, assim, é um estádio emblemático, né? É uma situação ímpar, diferente. Mas nós já vimos, Morumbi, Mineirão, né? São estádios também que representam muito pra gente, né? Então, pra gente que é lá do interior, eu sou nascido, criado em Mirassol, né? Andei e saí, mas voltei para Mirassol. É uma realização, né? Ainda mais com a equipe da sua cidade, a equipe que você está há bastante tempo e viu ser plantadas sementinhas, né? E aguando todo dia lá, que é difícil, né? Futebol é muito difícil. As pessoas talvez vejam o Mirassol hoje jogando contra o Flamengo, né? E acha que é uma varinha mágica. Cara, é muito difícil. É muito difícil você chegar numa Série A, é muito difícil você jogar de igual para igual, de competir. Nós sabemos que é o peso da camisa, né? Em muitas situações, mas nós temos que passar por cima, né? Todos são sabedores dentro do clube. E estamos indo, né? Estamos tocando aí, acho que é uma união, é uma consequência de trabalho que já vem há alguns anos e está sendo coroado agora. Espero que a gente possa ir no segundo turno, sendo sabedor que é mais difícil do que o primeiro, apesar que a gente tem 2 jogos a menos. Mas é manter aí esse espírito, essa dedicação, essa entrega que a gente tem condição de continuar fazendo jogos bons, performando e consequentemente tendo resultado. Mas vamos falar também de Fluminense, Bahia e Fluminense, 3-3, hein? Vamos ouvir aí as coletivas do Renato Gaúcho e também do Rogério Ceni. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Foi uma grande exibição do Fluminense, da mesma forma do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os 3 melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio campo porque, em primeiro lugar, eu confio nos meus jogadores. E nós jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Mesmo com um time bastante alternativo. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. E todo jogador que eu coloco em campo, eles têm a minha confiança. Então, nós estamos bem na partida, fizemos o primeiro gol. Infelizmente, nós falhamos nos 2 gols do Bahia. Mas o jogo estava lá e cá. O jogo estava bem disputado, as 2 equipes criando situações. Segundo tempo nós voltamos forte novamente. Conseguimos empate, depois a virada. E infelizmente no final do jogo nós tomamos o gol de empate, onde a gente se retraiu um pouco mais, porque nós sabemos que o Bahia ia vir para cima da gente. O Bahia tem uma grande equipe, tem bons jogadores decisivos. Não foi uma grande partida. No segundo tempo também a gente trocou com eles tiveram oportunidade, da mesma forma que a gente teve. E além disso, além de confiar em todos os meus jogadores, nós temos mais um jogo terça-feira. Vocês podem achar, o Renato sempre está falando a mesma coisa no coletivo. Não estou. O Bahia, se eu não me engano, a semana ele tem a semana toda cheia. Não tem jogo, né? O Bahia. Sim. Mas enfim,
A gente joga, amanhã de manhã a gente já acorda cedo, vão dormir 2, 3 horas essa noite, a gente já acorda 6h30 da manhã, uma viagem de 7 horas para Colômbia para jogar terça-feira, mais uma decisão. Então, se não mudar o time, se colocar sempre os mesmos jogadores em campo, hoje já estourei, infelizmente, mais 1 ou 2 jogadores, por lesão. Aí vocês querem o quê? Eu tenho que mudar. E mudei, elogiei meu time foi guerreiro, meu time jogou praticamente de igual para igual, um dos grandes times do futebol brasileiro, está no G6, G4, lembrando desse jogo. E nós jogamos de igual para igual. Então, eu sempre falo para os meus jogadores, vocês estejam preparados, independente da posição. Coloquei 2 garotos para jogar hoje. Eles não tinham jogado ainda comigo no Campeonato Brasileiro. 2 garotos bem da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós jogamos mais 2 jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas hoje. Do time que começou, dos jogadores que entraram. Então, essa confiança que eu tenho em todo o meu grupo, eu não tenho medo de colocar um garoto de 18, 19 anos para jogar, não tenho medo de colocar um jogador de 35 anos para jogar, não tenho medo de, independente de onde eu jogo, onde é o adversário, eu confio no meu grupo. E os resultados estão aí. Poderíamos ter sido aqui com uma vitória, como o Bahia também poderia ter, mas pelas circunstâncias da partida, o que aconteceu no segundo tempo, até a gente tomar o gol de empate, nós merecíamos a vitória. Mas futebol é assim, vacilou, você vai tomar o gol. Porque infelizmente aconteceu no empate do Bahia. Sobre falar nomes, essas coisas, eu não vou fazer isso. Acho injusto nesse momento. Eu vim aqui numa entrevista depois de um empate com uma análise. Eu não vi ainda todos os gols, eu vi posicionamento e tudo. Não vou falar sobre isso. Nós estamos atrás de reforços em mais do que uma posição. É só isso que eu posso falar. Uma pena. O terceiro gol que eu não fiquei com a certeza, eu acho que passou, não sei se foi baixo da perna ou eu não consegui ver exatamente do ângulo que eu estava, mas eles têm sempre tentado fazer o seu melhor. É difícil, essa posição é uma posição difícil de você viver quando você tem uma vaia ou uma desconfiança, né, por parte do torcedor. A confiança ela é predominante para você ter sucesso nessa posição. Eu lamento, às vezes, sofrer um gol ou um erro, alguma coisa, uma saída de jogo que reflita numa vaia do torcedor, porque a tendência é que você perca a confiança no decorrer dos minutos, né? Eu só lamento que isso aconteça. Boa noite, professor. Eu tinha visto uma matéria essa semana de que o Bahia era a equipe que mais desperdiçava oportunidade. Continua, deve ter crescido mais ainda. Exato, de tipo, um jogo até como esse que vira o jogo e acaba deixando o triunfo escapar dentro da partida. Como é que você vê essa situação onde mesmo hoje a gente estando bem na tabela, em 4º lugar, chegando à marca de 30 pontos, mas sabendo que poderia estar muito além, o que é que falta, o que é que está acontecendo? Eu acho que, primeiro, hoje era um jogo que você tinha que vencer independente de qualquer coisa. Você tinha que dar um jeito de vencer, e nós não conseguimos. Acho que a gente oscilou muito durante o jogo, começou um pouco distraído, reagiu bem, dominou o jogo, fez 1-1, fez 2-1, e aí nós tivemos um pouquinho de soberba. Nós deixamos de tocar de maneira objetiva para ir para o gol. Nós quisemos mostrar que nós sabemos ter posse de bola, controle de jogo, e nós por 5, 10 minutos deixamos de matar o jogo naquele momento de fazer o 3-1. Então assim, a maneira de jogar, sim, é a maneira que nós jogamos. O objetivo, nós deixamos um pouquinho e tivemos um pouco de soberba naquele momento. E aí o adversário vai se instaurando no jogo, vai também tendo uma oportunidade ou outra. Acho que eles criaram relativamente pouco para fazer 3 gols na gente. Acho que nós criamos muito para só fazer 3 gols, mas aí é empurrar a bola para dentro no final ali, a bola entrar, aí é do jogo, você acaba não controlando. Mesmo assim, eu também tenho que destacar o fato de não se desistir do jogo até o final, né? Você, mesmo tomando uma virada, saindo perdendo, teve força, tomando uma virada, teve força. Então tem as oscilações dentro do jogo. A gente joga um jogo fantástico durante 10, 15 minutos, oscila durante 5, 10 minutos, volta para o jogo de maneira... E a gente não desiste do jogo. Isso é louvável por parte dos atletas, o fato de até o final do jogo acreditar e buscar um resultado que não é fácil nos últimos minutos você tirar energia
para buscar o gol e ter a oportunidade, se o menino, o Freitas, acho que foi, quem foi, que segurou o Jean. Se não segura, provavelmente a gente teria virado do jogo, faltando 2 minutos, né? Então, assim, tem o lado que a gente tem que melhorar, que quando tem a oportunidade de matar, mate dentro do jogo, é assim que funciona. E tem a parte boa, que é a de nunca desistir. Eu acho que isso é inegável, que o time nunca desiste, mas poderíamos hoje e deveríamos hoje ter 32 pontos. Quem não está satisfeito aí é o técnico Leonardo Jardim, né? Além de ter gol do Cruzeirão anulado, faltas não marcadas pelo Wilton Pereira Sampaio, e aí beneficiando aí também o Santos, né? Muita polêmica aí na entrevista aí do Leonardo Jardim. Vamos assistir aí as 2 coletivas aí, e também do Kleber Xavier, que está falando aí que o Santos está começando a entrar na linha. 2 seguidas, hein? Vamos lá. Eu vou falar do Guilherme, mas antes eu quero falar do grupo, cara. Nosso grupo de atletas, a dedicação de todos no dia a dia, no treinamento, aqueles que saem, aqueles que entram, né? Eu fiz algumas trocas de um jogo para outro por necessidade de adotar uma estratégia para esse jogo difícil aqui contra o Cruzeiro no Mineirão, que vem jogando muito, né? Uma das equipes líderes do campeonato. A gente precisava fazer algumas mudanças, tivemos que fazer a mudança do Luan pela lesão, né? Que não conseguiu. E jogadores importantes hoje fizeram um grande segundo tempo. Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, não conseguimos fazer do jeito que a gente queria, a ideia, né? Por isso as trocas no intervalo também. E o Guilherme voltando, a ideia de trabalhar ele pelo lado direito para ter profundidade, as costas do lado que o Cruzeiro mais punha, né? Que é o Djalma com o Kaique. O Djalma sai bastante, tentar trabalhar o Gui daquele lado ali. O Barreal vinha fazendo bons jogos pelo lado esquerdo. Ainda no primeiro tempo eu fiz a troca para trazer o Guilherme para o lugar dele de volta, né? Com o Barreal colaborando pelo lado direito. E no segundo tempo a gente manteve com a velocidade de cada lado, né? O lado do Cavaleiro, que também fez um grande jogo, o Gustavo. E o Guilherme cresceu e tem nos ajudado. É um grande jogador, é o goleador do clube, né? Na temporada, né? Dedicação total, voltou bem, infelizmente não pôde participar. Agora não lembro se foi 2 jogos que ele ficou fora, os 2, né? Jogos importantes que ele ficou fora, mas voltou com tudo. Sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas conseguiu até o final e foi bem. Pois é, meu amigo, e quem não está satisfeito nada também é o Mano Menezes, que já disse, se não melhorar, ele pega o chapéu e vai embora, porque não quer atrapalhar aí o Grêmio. Vamos lá, a coletiva aí do Mano Menezes. Boa noite, gente. É óbvio que você sabe o meu sentimento, eu não faço questão nenhuma de disfarçar aquilo que nós estamos passando agora. É um momento dos mais difíceis que passamos aqui, certamente, dos mais difíceis da minha carreira. Passei um ano passado bem difícil, numa situação semelhante. Eu diria até que quando iniciamos o trabalho de recuperação ano passado do Fluminense, as coisas eram até mais drásticas. Mas o que eu preciso falar para o torcedor é que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim como treinador, porque eu tenho que entender que, mesmo que o torcedor tenha um carinho comigo, que tenha o respeito, da mesma forma eu tenho respeito com ele, as coisas não podem continuar assim como estão, senão nós teremos um final muito melancólico, muito triste, que não é a nossa intenção. Tá? Achei que quando chegamos conseguimos dar uma direção para aquilo que precisávamos fazer para fazer a recuperação. Iniciamos essa recuperação e depois da parada o time estagnou na sua maneira de jogar. Precisamos rever algumas coisas a curto prazo, porque senão todos vão entrar na mesma vala comum e nós não teremos forças para fazer essa reação. Penso que temos possibilidade ainda de fazê-la, mas aquilo que escolhi precisa ser revisto em alguns aspectos, porque a equipe não está conseguindo nem se defender bem e nem atacar bem.
quando melhoramos a nossa parte defensiva, muito se questionou algumas vezes sobre poucas possibilidades ofensivas, mas a equipe esteve mais segura, né? Ela precisa voltar a ser segura, porque eu só acredito que a recuperação passa primeiro por uma segurança defensiva, e hoje nós não temos ela. Estreamos um zagueiro, acho que melhoramos em alguns aspectos. Estreamos um atacante, acho que teve uma presença diária no final do jogo. Mas acho que como equipe a gente precisa melhorar essa parte coletiva, de entendimento do que a gente quer fazer para fazer bem feito. E isso precisa acontecer a curto prazo. E essa é a minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar, porque de maneira nenhuma quero atrapalhar. E nós vamos ficando por aqui com o nosso bate-bola dessa segunda-feira. Amanhã nós voltamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte e o Rolando a Bola aí para falar aí do que aconteceu hoje, tá bom? Só no finalzinho aqui eu quero dar os parabéns aí pro Dr. Wilmo Alves, né? Que hoje já tá feliz da vida. Já falou, Nilton, ó, Cruzeirão, ó. Mas estamos na segunda ainda, né? Vamos lá, vamos ver se segura aí as pontas aí, tá bom? Então, um abraço a todos, uma ótima semana. Deus conosco.